Oi, gente, tudo bem? A gente hoje vai falar sobre algo bem interessante aqui e hoje vai demorar mais um pouquinho a nossa fala, porque ela vai trazer um pouco de reflexão sobre formação para a docência, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa formação que prepara os professores, né? Que, de certa forma, traz ou deveria trazer, isso a gente vai ver ao longo das nossas reflexões, deveria trazer a preparação para a docência, né? Para essa formação, para esse ser professor. Vamos pensar aqui assim comigo. Eu fiz um pequeno roteiro para eu não perder nenhum ponto interessante que a gente pudesse estar trazendo aqui como discussão, né? Hoje a gente sabe que a profissão professor, ela tem sido cada vez mais, na verdade, ela tem exigido cada vez mais dos profissionais, né? E isso não é novidade, isso é algo que, infelizmente, faz parte, né? Faz parte da dinâmica da educação. Educação é algo dinâmico, né? A educação é dinâmico. Existe um movimento na educação. Não, a gente não pode pensar que a educação é uma área estanque, né? Ela não é linear. Ela tem as suas nuances, os seus aspectos que muitas vezes acaba oscilando, né? E a gente sabe também que isso depende de alguns fatores que a própria sociedade nos apresenta. Então, a gente tem as questões sociais, a gente tem as questões econômicas, né? A gente tem as questões de saúde também, né? Como a pandemia, por exemplo, agora, que afetou profundamente, né, a educação. Então, a continuidade e a formação desses estudantes aí nesses 2 anos, né, quiçá esse 2022 que está acabando, mas que a gente sabe muito bem que os gaps de aprendizagem que foram adquiridos ao longo desse período, eles não vão conseguir ser preenchidos tão rápido assim, né? Até porque a educação brasileira, ela por si só, já é caracterizada por muitas dificuldades, né? Mas falando da formação para a docência, né, que é um ponto que eu acho nevrágico, né, na educação, porque eu não falo aqui apenas do ponto de vista da educação básica, no sentido de educação até o 5º ano, que é quando a gente faz, para quem não sabe, né, não conhece, a gente faz o curso de pedagogia e aí ele nos habilita para sermos docentes até o 5º ano, que é considerada o segmento dos anos iniciais. Então, desde a educação infantil até o 5º ano dos anos iniciais, a gente tem profissionais formados para atuar com as crianças em determinada faixa etária. E em seguida a gente tem os especialistas, que são aqueles profissionais que fizeram licenciaturas diversas, tá? E que eles de fato têm a formação para atuar naquela área específica, que são as disciplinas isoladas que a gente bem conhece, que hoje com a nomenclatura que se adota, a gente utiliza esse tipo de profissional, a gente tem esse tipo de profissional atuando desde o 6º ano do ensino fundamental, anos finais, até a 3ª série do ensino médio, né? Então, assim, veja bem, temos um corpo docente que atua de especialistas nos anos finais e no, no ensino médio, e a gente tem esse corpo de professores que são formadores de crianças em todas as áreas, né? Vamos pensar aqui que é uma formação mais generalizada, tá? Porque o professor da educação básica dos anos iniciais, ele atua com todas as disciplinas necessárias do currículo, postas no currículo dos anos iniciais da educação infantil. Então, teoricamente, esse professor, ele precisa estar preparado no básico, vamos pensar aqui assim, para atuar ensinando as disciplinas específicas de um modo mais básico, só que todas elas. Então, se você for parar para pensar, é uma formação bem importante, né? Porque esse professor dos anos iniciais da educação básica, ele precisa estar preparado para atuar em todas as áreas, vamos pensar aqui assim, e ao mesmo tempo ele ter as habilidades pedagógicas para trazer esse conteúdo, que é o que se preza muito hoje na formação do professor de educação básica. Então, essa responsabilidade ficou com o curso de pedagogia. A gente tem algumas opiniões sobre isso, né?
Já existe uma defesa do curso de pedagogia em relação a esse curso ser um curso voltado para o especialista de fato em pedagogia, é aquela pessoa que pensa educação, né? É o teórico da educação, é aquela pessoa que vai estudar a educação. E temos a formação do professor em si, que de fato precisa de uma atenção maior, porque existe um peso aí de formação, né? Como eu estava falando anteriormente. Então, quando a gente pensa nessa formação para a docência, a gente vê hoje que, e aí hoje no sentido presente, mas a gente sabe que é um problema que já vem se arrastando durante um tempo. Então vamos pensar aqui, formação para a docência. Primeira coisa que a formação inicial, porque é dela que a gente vai falar um pouco, né? Essa formação que a gente vai ver na graduação. É a formação inicial desse professor. É onde ele, de fato, vai, teoricamente falando, aprender a ser professor. Vamos pensar aqui assim, né? Então, esse modelo de educação para essa formação inicial hoje, ele sofre algumas críticas, né? Como eu estava falando, ele tem algumas críticas sobre ele que a gente precisa levar em consideração, que são críticas muito importantes. A primeira delas é a dicotomia entre teoria e prática. Então, quando você olha para o currículo da formação da graduação para professor, você precisa perceber um nutrir entre teoria e prática, né? E é algo que é muito criticado porque a gente não vê isso na proporção que deveria ter. Vamos pensar aqui, né? Atuar como professor é atuar em cima de uma prática que precisa estar pautada em teorias, né? E existe aí uma lacuna muito grande. Nós temos professores que têm práticas muito boas mesmo, mas que não têm fundamentação nenhuma. Ao mesmo tempo, nós temos professores extremamente teóricos, extremamente conteudistas, mas que na prática eles não conseguem desenvolver aquele conteúdo de forma que o aluno consiga aprender significativamente. Então, pensando na formação inicial, a gente tem que, de certa forma, imaginar que esses dois aspectos eles deveriam convergir, eles deveriam se encontrar de forma harmoniosa. Então, uma das críticas que a gente tem em relação à formação inicial do professor é essa questão da dicotomia entre teoria e prática. Uma segunda seria a fragmentação do conhecimento. Então, esse conhecimento fragmentado, ou seja, a gente conhece um pouco de cada coisa, né? Vamos pensar que assim, a gente acaba não dominando de fato as técnicas, as estratégias, a própria teoria, como a gente deveria, enquanto professor, porque eu me coloco nessa situação, dominar. Então, existe aí um ponto de crítica em relação a isso. Um terceiro seria a organização, vamos pensar aqui, para ficar bem claro, uma organização burocrática, né? Vamos pensar aqui que o próprio currículo, ele apresenta uma organização que não traz e não contribui muito para essa formação. Muitas vezes ele tem lacunas, né, que acabam não ajudando nessa formação. A falta de verificação com a realidade das escolas, então, assim, essa aproximação entre a formação do professor inicial e a realidade e aquilo que a escola está pedindo é uma outra crítica que a gente tem aí na literatura em relação à formação inicial do professor. Aí alguém vai com certeza falar sobre o estágio curricular. Bom, a gente sabe que as modalidades de estágio, embora elas tentem contemplar todas as áreas, quando a gente fala, por exemplo, de um curso de pedagogia, então você vai ter o estágio na educação infantil, o estágio nos anos iniciais, você vai ter o estágio na gestão, coordenação, enfim, você vai ter várias modalidades de estágio. Mas elas acabam sendo fragmentos, na verdade, daquilo que a escola, de fato, apresenta. Então, fica uma lacuna entre aquilo que a escola realmente precisa receber do professor e a formação que esse professor está recebendo na academia. E isso causa um certo desconforto no início da profissão, porque a gente acaba não tendo professores que se sentem preparados para atuar na sala de aula. E alguns deles, em algumas pesquisas que a gente encontra, né, a gente percebe que pesquisas de campo, inclusive, que já são realizadas em diversas
circunstâncias, e aí a gente está falando de Brasil afora, né? A gente também percebe que esse aluno, esse estudante da graduação, quando ele chega no fim do curso, ele acaba não se sentindo muito seguro. Mesmo ele querendo ser professor, ele não se sente preparado para lidar com as demandas que a realidade traz para ele. Então, aproximar essa escola daquilo que o professor está sendo formado, ou seja, mostrar de fato qual é a necessidade que está sendo pedida na realidade, né? É importante para que essa formação esteja condizente. E aí esse profissional ele se sentirá mais preparado para atuar inicialmente, né? Não se enganem, é muito angustiante para um professor inicial, um professor que está iniciando a sua atuação como professor, lidar com salas de aula em grandes quantidades, com dificuldades de aprendizagem e demandas de aprendizagem urgentes, né? Situações em que ele precisa lidar com várias questões que são demandas do próprio ambiente escolar, não importa se a gente está falando aqui da rede pública ou privada, a atuação na sala de aula demanda desse profissional habilidades diversas, que não é só o domínio do conteúdo e da sua área, tá? Isso é importante dizer. Então, assim, ele acaba realmente se sentindo inseguro, tá? Para quem tá começando a profissão agora, sabe do que eu tô falando, e eu falo isso porque eu também me senti assim, embora eu tenha uma atuação de mais de 20 anos na educação, eu me lembro muito bem das dificuldades que eu enfrentei, muito maiores do que hoje, porque se a gente for pensar que hoje a gente consegue ter contato com a tecnologia, né? Ter acesso à informação muito mais rápido, a gente consegue encontrar estratégias muito mais rápidas através da experiência de outras pessoas, inclusive, a gente acaba percebendo que, de fato, existe uma facilidade maior, né? Só que, naquele tempo lá, tô parecendo aqueles pais, né, mais antigos, mas, assim, realmente, quando eu me formei professora, a dificuldade que eu teria lá no passado de encontrar estratégias e ter uma facilidade de encontrar essas estratégias que me ajudassem, né? As próprias leituras que a gente faz para tentar encontrar, não é a receita do bolo, mas algo que possa nos servir e facilitar o nosso dia a dia, a gente não tinha, né? Então, assim, pensando na angústia desse professor que está começando agora, eu compreendo perfeitamente essas dificuldades. Então, quando a gente fala de formação inicial, a gente está falando de um momento dessa formação que é importantíssimo para que esse profissional possa estar se sentindo mais preparado para atuar na sala de aula com as demandas que a educação da contemporaneidade nos traz hoje, né? Quando a gente fala de aprendizagem para a docência, tem um outro ponto que eu queria tocar aqui. Esse ponto fala sobre a sistematização e consolidação de práticas e crenças. Ou seja, vamos pensar aqui que formar o professor, primeiro aqui eu quero deixar uma frase que Paulo Freire sabiamente nos traz, né? E que eu acho ela magnífica, eu acho que ela traduz aquilo que eu penso em relação a grosso modo, em relação à formação do professor. Ela diz assim: ninguém começa a ser educador numa terça-feira, às 4 horas da tarde. Ninguém nasce marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma como educador, permanentemente. Ou seja, aquela coisa de ser professor é um dom, ser professor é algo mágico, é uma coisa assim, nossa, a mágica que existe em ser professor é a mágica que a gente faz acontecer na sala de aula quando a gente consegue fazer o nosso aluno aprender, sabe? Quando a gente consegue intervir na realidade de forma crítica, quando a gente vê a mudança acontecendo aos nossos olhos, porque ela é fruto de um trabalho que foi realizado através da educação. Isso é mágica. Mas ser professor não é e não pode ser algo, sabe, que transcende, algo que como que eu posso dizer para vocês de uma forma mais clara? Não pode ser algo mistificado, sabe? Não pode ser algo que a gente fique achando que é uma situação
simples que qualquer um pode ser. A gente enfrenta hoje isso na educação, né? Até por conta das demandas tecnológicas que permitiram que todas as pessoas que dominam determinada área possam se sentir professores. E aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica em relação às pessoas que resolveram, né? Como que eu posso dizer? Transmitir aquilo que sabem. Que eu acho que isso traduz muito o exercício moderno da profissão, né? Porém, não é a maneira como a gente vê de fato que deveria ser a docência. Inclusive, essa questão de tornar-se professor, né, é uma atividade muito complexa. Existe uma complexidade em ser professor, né? Então, não é apenas dar aula, não é apenas chegar lá e transmitir o conteúdo que aprendeu, né? Não é apenas dominar esse conteúdo, né? Então, ser professor não é só saber sobre aquele conteúdo, né? Como muitas pessoas acabam se portando diante da profissão. Até mesmo os colegas professores que se formam dentro de uma licenciatura e que muitas vezes acabam assumindo uma postura de certa forma, sabe aquela coisa de eu boto o conhecimento debaixo do braço e levo ele comigo e ninguém pega, sabe aquela coisa, só eu tenho ele? Então, assim, essa postura enquanto professor, ela acaba não sendo uma postura de professor, né? Vamos pensar aqui. Então, qual seria, né? Qual seria esse resgate do verdadeiro sentido da docência? Esse resgate, ele tem algumas características, né? E aí, que características seriam essas? A primeira delas seria que reconhecer que a docência é uma atividade complexa, tá? E que ela exige o desenvolvimento de várias habilidades e domínio, inclusive, de algumas delas, que a gente não nasce com elas, mas que a gente pode adquiri-las através dos estudos, através da pesquisa, através dessa busca constante por uma formação continuada, né? A formação para a docência, e a gente fala de uma formação inicial, ela é extremamente importante para formar a base dessa ação enquanto professor. Porém, é o exercício da profissão constante, a busca por essa formação continuada que vai me fazer cada vez mais um professor melhor, né? Que é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está justamente pensando um pouco sobre isso, de forma mais reflexiva, de certa forma, né? Porque é um tema que nos traz essa reflexão, mas o que eu quero chamar atenção com ele para vocês é justamente a necessidade que a gente tem de formação. Então não dá para ficar pensando como professor hoje que tudo que eu sei é suficiente. O domínio que eu tenho da minha área não é suficiente para as demandas que a educação traz para mim todos os dias. Então, pensar dessa forma é pensar de uma forma muito reduzida sobre a docência. E é isso que a gente precisa pensar mais. É uma atividade complexa que vai exigir, sim, que esse profissional esteja em constante movimento de formação e de busca do conhecimento, ok? Segunda coisa, realidade social. É preciso dominar ou ter conhecimento sobre essa realidade e a gente não pode ter a docência na sala de aula sendo exercida e a realidade social ela está totalmente desvinculada. A educação ela está totalmente vinculada à realidade social. E aí a gente não está distinguindo aqui, fazendo distinção de uma realidade ou outra. Aqui a gente não está discutindo se eu trabalho com uma classe social que tem mais necessidades, que demanda mais necessidades, tá? Inclusive materiais, e uma classe social que tem mais acesso, né? Digamos assim, que economicamente é privilegiada. A gente não está fazendo essa distinção. Mas não importa onde a minha atuação aconteça, eu preciso estar conectado, eu preciso conhecer esta realidade na qual eu atuo. E eu preciso, na verdade, ter uma noção de todas as realidades. Isso é muito importante, né? Até porque a minha visão de mundo, as minhas experiências, elas vão aparecer em algum momento no exercício da docência. Então, essa visão de mundo, ter esse conhecimento, ele é muito importante para justamente trazer essa formação para o estudante de maneira mais completa, ok? Um outro ponto que a gente precisa também pensar, conhecer a realidade do estudante.
O estudante, aluno, o aprendiz, o aprendente, ele não pode, de maneira nenhuma, ser um ser estranho a mim, que sou professora. Tem uma coisa que eu acho muito... como que eu posso dizer? Que eu acho muito esquisita, né? E aí tem várias pessoas que vão aí tentar justificar, de certa forma, essas questões, que são a falta de... a ausência, na verdade, né? A ausência, na verdade, de conhecimento sobre o aluno. Enquanto coordenadora pedagógica, e aí as coordenações vão confirmar comigo isso, a gente tem muita dificuldade quando o professor ele não conhece o aluno. Então, conhecer o aluno é primordial. É uma situação que não se deve abrir mão de forma alguma. O professor precisa ter informações válidas em relação aos alunos. E aí a gente vai cair naquela questão de... O professor, às vezes, trabalha em várias escolas, tem várias turmas, vários alunos, mas você precisa, professor, de alguma maneira, conhecer um pouco dos seus alunos, tá? Não tem coisa mais inconveniente do que tratar de um aluno pensando que é outro. Atribuir características a um aluno que, na verdade, são características de outro aluno, né? Isso é muito ruim. Quem de nós gostaria de ser confundido com outra pessoa, né? Então, assim, a gente acaba caindo nesse pecado de não conhecer o nosso estudante, e isso é muito sério, a gente precisa pensar nisso, tá? Quando eu conheço o meu estudante, eu atuo melhor sobre as dificuldades que ele me apresenta. Quando eu conheço o meu estudante, eu consigo perceber qual é a necessidade que ele tem, né? Eu me aproximo mais dele. A relação professor-aluno também acaba sendo beneficiada. Então, eu não posso ignorar a importância que existe nessa relação. Ela é muito imprescindível. E aí a gente fala de uma relação positiva, né? Para que eu possa exercer a minha profissão e para que o meu estudante possa atingir o objetivo proposto, que é essa aprendizagem, esse desenvolvimento do ser humano de uma forma integral, tá certo? Um outro ponto de reflexão em relação ao resgate da docência seria a própria reflexão crítica em relação ao exercício da docência, né? Fazer essa reflexão enquanto profissional e trazer criticamente isso para a realidade é importantíssimo, né? A gente consegue, de alguma maneira, quando a gente faz esse exercício, não aceitar determinadas situações ou determinadas questões que, na verdade, não devem ser aceitas, né? Nós, enquanto professores, somos formadores de opinião. E aqui ninguém está dizendo que você vai impor sua opinião, que você vai tentar, de certa forma, catequizar as pessoas, não. Você está numa importante posição de ajudar as pessoas a pensar. Elas já têm a capacidade de pensar. Todo ser humano tem a capacidade de pensar e de refletir. O que você, professor, vai fazer é ajudar estas pessoas, estes seres em processo de formação, a pensar. Essa é a sua obrigação enquanto professor, né? Então, assim, somos formadores de opinião, de certa forma. E quando nós não temos uma reflexão crítica sobre a nossa prática, a gente acaba caindo na falácia da repetição. Então, a gente precisa, por exemplo, entender os processos que a docência e conhecer os processos que a docência ela passa ao longo do tempo, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre a nossa própria prática. Um exemplo, né? Perceber se a minha prática ela está obsoleta faz parte de uma reflexão crítica que eu tenho que fazer sobre a docência. Quando eu não paro para fazer isso, eu fico ali achando, né, iludidamente, que a minha prática é maravilhosa, né? Que a minha prática de 20 anos atrás, ela está super funcionando hoje. E a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma, tá? Um outro ponto que eu vou levar aqui em consideração é o preparo e formação adequada, que era o que eu estava já comentando anteriormente, há uns minutos atrás, né? Falando um pouco sobre esse preparo e essa formação que precisam estar condizentes com a realidade a qual eu vou precisar enfrentar enquanto professor, professora. Muitas vezes é chocante sair da academia e se deparar com uma realidade que me pede algo que eu não tenho, né? E acaba sendo sofrido, acaba sendo
muita gente acaba desistindo da profissão, né? Acaba sendo algo angustiante, né? Que traz conflitos profissionais e que a gente precisa cuidar, né? A gente precisa cuidar porque a educação, a formação para a docência é o coração, é o coração de todas as outras profissões. É o coração onde tudo acontece, né? Então, se a gente não tiver mais quem se sinta à vontade, trazendo conhecimento, exercitando conhecimento, construindo conhecimento com outras pessoas, como vai ser, né? Antes de frequentar qualquer faculdade, qualquer profissão que a gente escolha na vida, a gente precisa receber a formação básica. E alguém precisa estar apto para trazê-la para nós, né? Para as futuras gerações. Então, valorizar essa profissão é imprescindível, a gente não pode esquecer disso. É o coração de tudo que acontece, ok? E aí, existem vários autores, né, que vão falar um pouco sobre isso, alguns deles já falam e discutem há um tempo já traz discussões. Hoje, cada vez mais, essas discussões têm atingido patamares muito importantes e relevantes, e eu fico muito feliz por isso, né? Existem muitos professores nas academias que estão abraçando essa discussão em defesa, por exemplo, de um curso de pedagogia que forme professores, né, e professores. Então, que forme os professores que vão atuar, de fato, com a sala de aula, com as questões pedagógicas na sala de aula, dentro do espaço escolar, e os especialistas que vão estudar educação e que vão pensar a educação de forma que a educação ela seja o curso de pedagogia, por exemplo, ou a pedagogia, corrigindo, a pedagogia ela seja reconhecida enquanto ciência da educação, porque tem muita gente boa querendo adentrar nesse universo para refletir sobre a pedagogia e contribuir com aquelas pessoas que decidem, de fato, atuar enquanto professores na sala de aula. Então, eu tiro o meu chapéu para essa discussão que é bem atual e que eu tenho certeza que ainda vai render muitos frutos. Mas os teóricos, de uma forma geral, vão sempre trazer, em relação à formação de professores, duas questões importantes. A primeira é as demandas que a sociedade ela traz e que existe uma defesa dos autores em relação a precisa haver uma preocupação em preparar esses professores, em ter essa formação inicial que esteja condizente com as demandas da sociedade. Então, essa é uma das questões levantadas por diversos autores em relação à formação para a docência. Um segundo ponto é a racionalidade técnica. A gente ainda está muito voltado para um conhecimento que é técnico. Acho que eu toquei na minha fala lá no início, quando eu falo assim, por exemplo, os especialistas, né, eles mergulham profundamente na teoria, tá? E aí a gente está falando aqui de qualquer área. Eles mergulham profundamente na teoria. Então, há uma sistematização que não deixa de ser mecanicista, tá? E que às vezes faz com que essa preparação ela seja bem sistemática e teórica. Então, essa pessoa ela acaba tendo que, de certa forma, estar mergulhado nesse aprofundamento durante todo o curso preparatório para uma licenciatura. E a gente tem aí um problema gigante. Essa pessoa vai atuar como professor, como docente, né? E aí, onde é que ficam as técnicas, no sentido de onde é que ficam as estratégias de aprendizagem? Onde é que ficam as estratégias em que necessariamente essa sociedade e essas demandas vão solicitar desse professor e que ele precisa dominar para que ele traga e consiga fazer com que esse aluno aprenda diante das dificuldades que a gente sabe que tem hoje, né? Se eu fosse pegar um ponto aqui, um parêntese, e fosse abrir esse parêntese somente sobre as dificuldades de aprendizagem, por exemplo, as questões de inclusão, muitos professores estão despreparados para lidar com isso, né? Então, como é que a gente faz? Tá? Então, assim,
é um ponto para a gente pensar, para abrir um pouco a mente de vocês em relação àquilo que a gente tem, né, em mãos e aquilo que de fato a gente está precisando adquirir, né? Se está existindo uma aproximação ou um distanciamento. Então, esses autores, esses teóricos, eles falam muito sobre isso nesse sentido, né? Que ainda existe uma formação técnica e sistemática em relação à formação de professores, né? E com isso existe uma predominância do saber dogmático e da oratória. Ou seja, necessariamente para eu ser um bom professor, eu preciso ter uma boa oratória. Necessariamente para eu ser um bom professor, eu preciso dominar toda a minha área, todo o conteúdo que diz respeito a essa minha área. Se eu não tiver essas duas qualidades aqui, eu não sou um bom professor. E aí a gente vai ampliar esse pensamento de forma crítica, tá? Muitas pessoas têm o dom da oratória, né? Eu vou chamar de dom, mas na verdade hoje em dia já se provou e comprovou que a oratória a gente também adquire. A gente não nasce apenas com o dom da oralidade. Algumas pessoas de fato vão ter muita facilidade com isso e outras vão estudar para ter. E é super natural, tá? Eu acabei de dizer e concordei com Paulo Freire quando a gente precisa se formar professor. Então, a oratória, ela também se adquire, né? Mas saber de qual é salteado o conteúdo, dominar os cálculos, ser capaz de aprofundar esse conteúdo teoricamente, não é apenas o que a educação nos pede hoje, do ponto de vista formativo, né? Hoje, a gente precisa dominar outras coisas para, de fato, conseguir exercer essa profissão. Então, quando a gente fala do ponto de vista da formação do professor, ela ainda está muito relacionada a esse dogmatismo e a essa valorização da oratória, que precisa ser desenvolvida, sim. Ser professor é ser comunicador, né? Então, a gente precisa comunicar, a gente precisa falar, a gente precisa ser compreendido, né? E ser compreendida. Então, naturalmente, a gente precisa desenvolver isso. E aí eu lembro muito de mim nesse momento, porque eu era super tímida. Eu era muito tímida. Nossa, vocês não têm noção como eu era tímida. Muito, muito, muito mesmo. Então, assim, eu jamais me imaginei professora. E aí eu vou concordar com Paulo Freire de novo. Eu me fiz professora durante o processo, né? E, enfim, outro dia eu conto minha história para vocês, mas o fato é que, com a timidez, que muitos de vocês podem ter, inclusive, a gente logo pensa, uma profissão que eu precise de comunicação, que eu preciso me comunicar, naturalmente eu não vou conseguir exercer. E é engraçado, a gente adquire isso. A gente consegue desenvolver isso, né? Todo mundo consegue fazer isso, se esse for o seu objetivo. Então, sim, a gente precisa ser um bom orador, uma boa oradora, quando a gente fala de ser professor, né? E há professores que ainda pensam que tudo bem com o seu jeito de falar, tudo bem com a sua voz mais baixa, põe o microfone, né? Tudo bem se eu grito muito. Que reação eu causo no meu estudante quando eu grito muito, né? Tudo bem se eu fico de costas o tempo todo para os alunos falando sobre o conteúdo, mas eles não estão fazendo a conexão entre as minhas ações e a minha fala. A gente precisa sim desenvolver algumas questões, né? São extremamente importantes, mas elas não podem ser uma condição sine qua non para o exercício da profissão professor. Existem outras tantas coisas que são extremamente importantes para que a gente possa se tornar um bom professor, uma boa professora, tá? E aí vamos lá. O que é que eu deveria ter enquanto professora, né? Que tô nessa minha formação inicial, que tô me preparando para ser professora, né? O que é que seria importante que eu dominasse, que eu adquirisse, que eu conseguisse colocar na minha lista de formação inicial ali,
né? Para que quando eu colocasse o pezinho na realidade, eu tivesse pelo menos algo mais palpável, algo que fosse significativo e que principalmente estivesse de acordo com, minimamente, né? De acordo com aquilo que eu vou precisar exercer. Porque no fundo, pessoal, a gente é na prática que a gente vai conseguir, de fato, colocar isso para andar, que a gente vai começar a sentir a docência acontecendo, tá? E que a gente vai poder experimentar, tá? Então, eu lembro aqui de um movimento dialógico que o Paulo Freire coloca pra gente, que é o movimento da ação, reflexão, ação. Ou seja, eu ajo na minha prática, eu tenho uma ação, eu reflito sobre essa ação e eu refaço essa minha ação. Eu preciso estabelecer esse movimento na minha prática, porque senão eu fico estagnada. Eu não saio do lugar. Eu vou passar anos da minha vida achando que só daquele jeito funciona. E aí eu vou me tornar um profissional obsoleto, eu vou me tornar um profissional que não acompanha as demandas da educação, né? Eu vou perder a oportunidade que me for dada, porque vai ter um colega que está mais preparado do que eu. Então, naturalmente, eu fico para trás, né? Eu me sinto, de certa forma, sem autoconfiança, né? Isso vai mexer com a minha autoestima enquanto profissional, tá? Entre outras tantas coisas que eu poderia aqui passar um tempão falando com vocês. Mas o fato é que isso é real, né? Isso é real. Então, a gente precisa pensar nisso. E eu sei que tem muita gente que se sente assim, né? Que se sente inferiorizado diante de um colega que domina uma tecnologia lindamente, né? Que se sente, de certa forma, um pouco para trás diante do colega que consegue executar projetos com a maior destreza, né? Com a maior habilidade, como se tivesse nascido para aquilo, tá? Entre outras tantas coisas. Aquele colega que é adorado, ovacionado pelos estudantes, que quando entra na sala consegue encantar os estudantes de tal forma que se alguém estiver assistindo aquela aula também se sente encantado. Então, assim, tudo isso e muito mais a gente sabe que existe na prática da docência, tá? E quem tá chegando, aí é que isso se aflora mais ainda, porque quem tá chegando fica só observando de boca aberta, né, a atuação de outras tantas pessoas que conseguem fazer a mágica. Vamos pensar, aquela mágica que eu falei, né? E aí ficam, poxa, será que eu vou conseguir chegar a ser esse bom professor aí, né? Será que eu vou conseguir? E tem também aqueles colegas que não nos inspiram, porque ficaram ali naquela mesma situação e que, embora a gente desenvolva uma relação interpessoal bacana, a gente sabe que não é uma prática que vai, de certa forma, servir como inspiração para as nossas aulas e para a nossa prática também. Então, assim, primeira coisa, tem que ter uma bagagem sólida. Sobre o quê? Sobre a cultura. Eu tenho que ter uma bagagem sólida sobre a cultura, sobre o contexto, tá? Sobre o contexto no qual eu estiver inserido, né? Sobre o contexto macro da sociedade, sobre o contexto mundial. E isso independe da minha área. Eu preciso estar inteirado com o que acontece, do ponto de vista de vários aspectos que são aspectos imprescindíveis na sociedade. Eu não posso ficar olhando só para o meu umbigo, né? Eu não posso ficar olhando só para o meu umbigo. Então, enquanto professor, eu preciso ampliar o meu olhar para outras tantas coisas. Então, é preciso sim pensar nessa formação para a docência do ponto de vista dessa bagagem sólida em relação aos aspectos que compõem a nossa sociedade e aos aspectos que compõem o contexto da sala de aula, o contexto escolar. Por exemplo, o aspecto psicopedagógico, tá? Tantas crianças que hoje a gente precisa lidar com as suas dificuldades de aprendizagem nas salas de aula e os professores se sentem perdidos em relação a isso porque não conseguem atuar de forma significativa. Muitos deles têm muita vontade, né, de ter uma presença mais ativa, de fazer acontecer
com aquelas crianças que têm um pouco mais de dificuldade em relação às demais, ou que têm alguma necessidade educacional especial, mas que eles se sentem angustiados porque eles não conseguem atuar com essas crianças da maneira que deveria. E aí é uma outra discussão isso, né? Mas passa pela formação do professor. Então, veja, não é só o domínio da área específica e não é só o domínio da oralidade, é muito mais do que isso. Outro ponto importante, o conhecimento da profissão dentro do currículo. Conhecer a sua profissão. É engraçado porque, assim, a gente, enquanto professor, e aí o professor da educação básica, ele acaba tendo um pouquinho mais disso, porque ele estuda no seu currículo um pouco disso, né? Mas o professor especialista, ele se distancia um pouco dos estudos em relação ao ser professor, ao exercício da docência, né? E isso poderia ser um ponto que deveria ser mais desenvolvido no processo de formação inicial desses professores, tá? Pensar sobre a própria profissão, né? Falar da própria profissão, né? Falar do currículo que é necessário para se ter uma atuação como professor, tá? Um outro ponto seria a realidade escolar. A relação que vai ser desenvolvida com a realidade escolar. Fazer essa relação e conhecer essa realidade escolar antes de atuar sobre ela de forma mais específica, mais latente, mais incisiva, né, mais presente, seria uma forma de aproximar esse futuro profissional da realidade que ele vai enfrentar. E isso, minha gente, cada vez mais é uma necessidade, né? Às vezes você tem professores, por exemplo, que fazem um concurso público e passam nesse concurso público e quando chegam na sala de aula eles não atuam, eles não conseguem atuar, eles entram em pânico, porque eles não conseguem, eles se deparam com a realidade muito exigente para a formação que ele teve. E tem pessoas que desistem, não conseguem permanecer, tá? E a gente tem aqueles que vão em frente, que enfrentam, que vão atrás de conhecimento, que se refazem enquanto professores, né, que buscam melhorar. Esses conseguem dar passos, né? E existem aqueles que vão, de certa forma, se acomodar um pouco naquela realidade. Isso é fato hoje no nosso país, né? Isso acontece. Então, assim, a gente está falando aqui de algo que de fato é real. Mas será que se tivesse uma formação realmente que se aproximasse mais dessa realidade escolar, a gente não teria um resultado um pouco diferente, né? Quando essa pessoa vai atuar enquanto professor diante da realidade, né? Vamos pensar sobre isso. Conhecimento pedagógico e científico. Ora, vamos pensar aqui que esse conhecimento pedagógico está totalmente relacionado ao conhecimento que fala das técnicas, das estratégias, das questões socioemocionais, das questões da psicopedagogia, das dificuldades de aprendizagem, das questões que falam sobre a interação e da interrelação que existe com o professor, entre professor e aluno, aluno-professor, né? As habilidades necessárias para atuar na sala de aula. Existem temáticas diversas aqui que a gente vai discutir aí por um tempo. Por exemplo, a indisciplina é uma delas, né? Essa questão da teoria e prática também. Existem tantas coisas que a gente poderia falar aqui, mas será que a gente está adquirindo esse conhecimento quando a gente está se formando professor? Será que ele está chegando para a gente, né? De forma qualitativa? Vamos pensar aqui, né? Será que isso está acontecendo? Bom, isso é um ponto de reflexão, tá? Porque quanto menos contato com esse tipo de conhecimento científico e pedagógico eu tenho na minha formação inicial, mais eu vou precisar buscar esse conhecimento na minha formação continuada. Então, quando eu faço isso na minha formação inicial de forma minimamente adequada, eu consigo colocar o carro para funcionar, né? Mas quando eu não faço, não tenho esse contato, quando eu minimamente, né, me preparo para ser professor, ou eu busco esse conhecimento ao longo da minha experiência constantemente,
E aí Paulo Freire vai dizer, ser professor é isso, tá? O professor é um eterno pesquisador. Se ele não se reconhece enquanto pesquisador, ele está no lugar errado. Porque ele precisa desse espírito de pesquisador dentro da profissão para poder melhorar a própria prática. Então, eu vou precisar estar, por conta dessa lacuna na minha formação, eu preciso estar em constante busca e aperfeiçoamento, que a gente chama de formação continuada da profissão. E ela vai ser ofertada de diversas maneiras, né? Ela pode ser ofertada através de uma especialização que eu faço, de um curso rápido, ela pode ser ofertada para mim na busca por leituras, né? Na escrita, na pesquisa, quando eu tomo a iniciativa de me aprofundar em determinadas temáticas e estratégias e, enfim, técnicas que eu não conhecia, que eu não conheci na faculdade, que eu não conheci no meu curso de graduação, ou então que eu vejo meu colega atuar, mas eu não sei como é que faz. Então eu quero entender melhor para fazer de forma mais sólida, mais consistente, onde eu possa visualizar os resultados. Então, assim, isso é a busca constante pelo conhecimento. O que vocês estão fazendo aqui agora é buscar conhecimento, né? O que eu estou fazendo com vocês agora é compartilhando conhecimento. E é isso, o movimento é esse. Para eu estar aqui, eu preciso ser alguém, eu preciso ser um profissional que busque conhecimento, né? Não teria sentido nenhum eu estar trazendo para vocês aqui experiências de 20 anos atrás. Só se for para fazer uma comparação, né? Só se for para mostrar as diversas nuances de mudança que ocorreram ao longo desse tempo. Fora isso, eu preciso buscar conhecimento para trazer algo significativo. E o que é que me movimenta na busca desse conhecimento? A minha prática cotidiana, né? Aquilo que eu vivencio, que eu vivenciei, que me fez cada vez mais buscar conhecimento. Uma vez que eu não faço isso, eu fico para trás, eu fico obsoleto, eu não me atualizo e logo a minha forma de pensar, a minha forma de trazer conhecimento, ela vai ficando inadequada, vamos pensar assim, para as necessidades que os estudantes trazem para mim no dia a dia da escola, no ambiente escolar. E um outro ponto importante, saber docente, né? E o saber social. Estratégias de ensino-aprendizagem. Ora, vamos lá. Saber docente, saber pedagógico é um conhecimento que a gente vai discutir um pouquinho nos próximos vídeos aí, tá? Mas uma coisa eu posso adiantar. Uma coisa é eu saber algo sobre ser docente, como ser docente, né? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver enquanto docente, né? O que é que eu preciso dominar enquanto docente? E outra coisa é o saber pedagógico, porque o saber pedagógico é de fato a mão na massa, eu saber executar, eu conhecer as diversas estratégias, eu saber dominá-las e saber aplicá-las de acordo com a realidade em que eu me apresentar. Então, assim, quais são as demandas, né, que eu tenho hoje? O que é que eu posso fazer para sanar essas demandas, para trazer respostas, né? Para trazer resultados, para ver a coisa acontecer e modificar aquilo que eu estou recebendo. Eu preciso ter saber pedagógico para isso, né? E às vezes nos falta esse saber pedagógico e é esse saber que muitas vezes a gente precisa buscar para além de tudo que eu conversei com vocês hoje, tá? E uma das coisas que eu apontaria aqui como algo imprescindível são as estratégias de ensino-aprendizagem. Estratégias de ensino-aprendizagem é um aspecto que hoje ele é imprescindível para que a gente possa exercitar a docência de forma mais ativa, mais consciente, mais crítica, mais produtiva e que de fato traga resultado, né? Porque quem ganha com isso não somos só nós que vemos o resultado do nosso trabalho, o resultado daquilo que os objetivos de aprendizagem sendo alcançados. As principais pessoas que ganham com isso são os nossos estudantes. São aqueles que estão se
se formando, estão no processo formativo, né? E a grande alegria que a gente tem é de ver esta pessoa ou essas pessoas, de fato, atingindo esses objetivos. Então, as estratégias de ensino-aprendizagem, elas são, na verdade, nossa maior possibilidade de atingir os objetivos. E quando a gente pensa no gap de aprendizagem, que o país inteiro está sofrendo hoje, né? Que o mundo, mas vamos falar aqui da nossa realidade, essa distância que a gente infelizmente alimentou durante a pandemia, dominar as estratégias de ensino-aprendizagem vai fazer cada vez mais a gente se aproximar daquilo que a gente estava caminhando para chegar e, de certa forma, a gente paralisou. Então, assim, precisamos correr atrás disso, né? Uma estratégia apenas não vai ser suficiente para todas as demandas que a gente recebe. Então, para que eu consiga atender essas demandas, eu preciso, de certa forma, dominar várias estratégias. Eu preciso dominar todas? Não. Mas eu preciso ter um arcabouço de estratégias enquanto professor, professora, para que eu possa atuar em cima daquilo que está sendo dificuldade para mim, para minha turma, e corresponde naturalmente às dificuldades que os meus estudantes estão tendo. Então, essa é a minha obrigação, eu tenho responsabilidade nisso. Então, me formar para, né, estar apto para atuar sobre essa realidade é uma das atribuições que eu tenho enquanto professora, professor. E aí, eu aqui vou já adiantar que eu gosto de algumas estratégias, eu defendo algumas estratégias, e uma delas é uma estratégia que a gente vai conseguir conversar com ela aí mais para frente, e quem sabe trazer ela como um processo formativo mesmo, para que você possa dominar e colocar no seu arcabouço, né? E, de repente, fazer valer essa atuação com mais proximidade da realidade que você estiver inserido e, com certeza, trazendo resultados significativos, tá? Então, é isso. Nossa conversa fica por aqui hoje, sobre essas questões de formação de professores, na verdade, como eu falei no início, formação para a docência, né? Então, a nossa conversa fica por aqui sobre esse tema. Eu espero ter contribuído um pouquinho para essa reflexão, que é muito importante para que a gente possa cada vez mais se tornar profissionais que conseguem modificar principalmente a realidade e que conseguem fazer com que os estudantes eles se reconheçam enquanto seres histórico-culturais, seres atuantes, seres ativos, participantes dessa sociedade de forma crítica, ok? Beijo grande e até mais.